vamos para mais dois exemplos de ácido base de acordo com o conceito de Bronsted, ok? Então vamos para o primeiro exemplo aqui, exemplo 3 agora, né? Nós temos aí o ácido acético, que em solução aquosa sofre ionização, se transformando em H3 ou mais e o ânion acetato. Essa reação é mais favorável para a esquerda. Significa que o ácido acético é um ácido fraco, se ioniza pouco. Toda reação ela tende a formar substâncias mais fracas. Então o ácido acético, a água, são ácidos fracos, se ionizam pouco, então tendem a prevalecer na forma não ionizada. Nós vamos trabalhar muito com isso lá na fisicoquímica, quando a gente estiver trabalhando com equilíbrio iônico. Ácidos e bases fracos vão sempre prevalecer na sua forma não ionizada, ok? Já os ácidos fortes e bases fortes vão sempre prevalecer na forma ionizada. A reação direta é mais favorável quando ácidos e bases são fortes. A reação inversa é mais favorável quando ácidos e bases são fracos. O ácido acético é um ácido fraco, a grande maioria dos ácidos orgânicos são fracos, e a amônia também é uma base fraca, nós já estudamos isso. Mas vamos usar aqui o conceito de Bronsted, o que nos interessa é saber quem doa H+, e quem recebe H+. Ora, o ácido acético, vocês concordam? Que ele vai doar H+ para a água. Como é que eu sei? Que ele vai se transformar em acetato. E a água, ao receber o H+, se transforma em H3 ou mais. Então eu posso dizer que o ácido acético doa H+, por isso é um ácido de Bronsted. A água recebe H+, por isso é uma base de Bronsted. Lembre-se de fazer agora a análise na reação inversa. Na reação inversa, é o H3 ou mais que doa um H+ para o acetato. Porque quando ele doar um H+ para o acetato, ele volta a ser água, porque ele perde um H+, e o acetato volta a se transformar em ácido acético, porque ele recebe um H+. Então o acetato recebe H+, é uma base de Bronsted, e o H3 ou mais doa H+, é um ácido de Bronsted. Ok? Muito bem. Antes de ligar os pares conjugados ácido-base, vamos comparar a força desses ácidos e dessas bases, né? Então, o H3 ou mais é sempre considerado um ácido forte, né? Então eu posso colocar aqui, é um ácido forte. Já a água é uma base fraca. Base fraca. E aí o ácido acético é um ácido fraco. O ácido acético é um ácido fraco. Os ácidos orgânicos, em sua grande maioria, são ácidos fracos. Se o ácido é fraco, a sua base conjugada é forte. E aí eu te dou uma dica preciosa. As reações, de acordo com o conceito ácido-base de Bronsted, sempre são mais favoráveis no sentido de formar o ácido mais fraco e a base mais fraca. Tá vendo? Porque é que essa reação tem uma seta grande para a esquerda. Porque dessa forma, ela está formando um ácido fraco e uma base fraca. As reações dessa forma são mais direcionadas para a formação de um ácido mais fraco e de uma base mais fraca. Tá bom? Aí agora vamos ligar o par ácido-base conjugado. É fácil, não tem como errar. Porque você pega o ácido do reagente e junta com a base do produto. E vice-versa. Vamos pegar o ácido do reagente e juntar aqui, ó, com a base do produto. Então o ácido acético e o acetato, o ácido de Bronsted e a base de Bronsted, formam um par conjugado ácido-base. Vamos fazer a mesma coisa com essa base e aquele ácido. Juntar a base do reagente com o ácido do produto. A água e o H3 ou mais formam um par ácido-base conjugado. A diferença entre ácido acético e acetato é um H+. A diferença entre água e H3 ou mais é um H+. Então isso é o que a gente chama de par
conjugado ácido-base. Ok? Beleza, vamos agora para esse exemplo 4, que você vai aprender um conceito importantíssimo a partir da comparação dos dois. Nesse quarto exemplo, a água vai doar H+ para a amônia. Como é que eu sei que a água doa H+ para a amônia? Que a amônia recebe esse H+, porque ela vai se transformar no íon amônio e a água vai se transformar em hidroxila. A amônia recebe H+, se transforma no cátion NH4+. A água doa H+, tanto é que se transforma no íon hidróxido, na hidroxila. Então a água doa H+, é um ácido de Bronsted. A amônia recebe H+, se transforma em uma base de Bronsted. Fizemos isso na reação direta, vamos fazer também na reação inversa. Quem é que doa H+ para quem aí? É o cátion amônio que doa o H+ para a hidroxila. Como é que eu sei? Porque quando o cátion amônio doa H+, ele volta a ser amônia. Quando a hidroxila receber H+, ela volta a ser água. Então o cátion amônio doa H+, funciona como ácido de Bronsted. E a hidroxila recebe H+ e funciona como uma base de Bronsted. Bronsted-Lowry. Ok? Muito bem. Vamos fazer aquela conversãozinha em forte e fraco. Do mesmo jeito que o H3O+, é um ácido forte, o OH-, o íon hidróxido, é uma base forte. Ok? É uma base forte. Ela tem grande tendência para receber H+, porque é esse o conceito de Bronsted, né? Ácido forte tem grande tendência para doar H+. Base forte tem grande tendência para receber H+. Ácido fraco tem pouca tendência para doar H+. Base fraca tem pouca tendência para receber H+. Então, se a hidroxila é uma base forte, a água, que é o seu ácido-base conjugado, né, é um ácido fraco. A água é um ácido fraco. E agora a amônia, nós sabemos que a amônia é uma base fraca. Como a amônia é uma base fraca, o seu ácido conjugado, que é o ácido que está do outro lado da reação, é um ácido forte. Então, o cátion amônio é um ácido forte, ele tem tendência para doar H+, sempre relativamente, né? Ok? Sempre comparando um com o outro. Ok? Você não pode dizer, o acetato é uma base forte. Alexandre é mais forte do que o hidróxido de sódio ou que o hidróxido de potássio. Não tem nada a ver. Hidróxido de sódio e hidróxido de potássio são bases fortes segundo o conceito de Arrhenius, que é um conceito pleno nesse critério para classificar quanto à força. O acetato é uma base forte, mas é em relação ao ácido acético. Na verdade, aqui nesse primeiro exemplo, tanto o ácido acético quanto o acetato são fracos. Alexandre, me explica melhor. O ácido acético é um ácido fraco? É. O acetato é uma base fraca? É. Mas por que você botou forte? Porque eu estou comparando com o ácido fraco. Quando esse ácido é fraco, essa base conjugada é forte. Dizer que essa base conjugada é forte significa dizer que ela é mais forte do que esse ácido. Mas na classificação geral, plena, absoluta, essa base não pode ser uma base forte. É uma base orgânica. Você não pode comparar com uma base lá da química geral. É aquela coisa, você olha para mim, eu sou forte ou fraco? Aí você tem que dizer, depende. Né? Depende, eu posso até ganhar na queda de braço aí de você, mas com certeza eu vou perder também para muitos de vocês. Então é uma coisa relativa à força. Dou até outro exemplo, né? Tem muitos alunos, nós vamos estudar ligações intermoleculares, tem muitos alunos que perguntam assim, Alexandre, uma ligação de hidrogênio, uma ponte de hidrogênio, é forte ou fraca? Eu respondo, depende. Se você for comparar uma ponte de hidrogênio com uma ligação interatômica, que é uma ligação covalente, uma ligação iônica ou uma ligação metálica, ela é fraca. Mas se você for comparar uma ponte de hidrogênio com as outras ligações intermoleculares, como? Nós vamos estudar isso, você vai ver isso no módulo de ligações intermoleculares. Ora, se você for comparar agora a ponte de hidrogênio com a força de London, também chamada de dispersão de London, ou com uma ligação do tipo de polo, a ponte de hidrogênio é mais forte. Então é uma força relativa.
Então, às vezes, tem livro que diz a ponte de hidrogênio é forte. Então, ele está comparando a ponte de hidrogênio com as outras ligações intermoleculares. Às vezes, o livro de biologia diz a ponte de hidrogênio é uma ligação fraca, tá certo? Agora, ele está comparando com a ligação covalente. Uma ponte de hidrogênio é muito mais fraca do que uma ligação covalente. Então, essa base é forte. Agora, você está desenrolado. Em relação a quê? Em relação ao ácido acético, que é um ácido fraco. Mas, na prática, todos os dois são fracos, ok? Comparativamente, um em relação ao outro, um é mais forte do que o outro. Porque as bases fortes mesmo, no conceito pleno, com um grau de ionização maior do que 50%, são as bases da família 1A e 2A, com exceção do hidróxido magnésio, tá certo? Beleza. Então, aqui do mesmo jeito, para que lado essa reação é mais favorável? Para a direita ou para a esquerda? Pela setinha dá para saber, para a esquerda. Mas por que é para a esquerda? Porque essas reações ácido-base, de acordo com o conceito de Bronsted, elas tendem a ser mais favoráveis para formar a base mais fraca e o ácido mais fraco. Veja que do lado dos produtos ó, é o ácido mais forte e a base mais forte. Então ela é mais favorável para a esquerda. Vamos juntar o par ácido-base conjugado? Ok. Qual é o par ácido-base conjugado? Pegue a base do reagente com o ácido do produto. O que é que você me diz entre amônia e amônio? Qual a diferença entre eles? Um H+. Então, Alexandre, eu me confundi, eu coloquei amônia e água. Ora, amônia e água não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu amigo. É porque eu pensei que era só juntar um ácido com a base. Não tem nada a ver. O que é que diferencia um par ácido-base conjugado? Um H+. Qual a diferença entre amônio e amônia? Um H+. Então, não tem nada a ver entre amônia e água. Amônia e água não formam um par ácido-base conjugado. Então, aqui eu coloco, é um par conjugado ácido-base. E agora, pegue o ácido do reagente e junte com a base do produto. Olha aí, qual a diferença entre água e hidroxila? Um H+. Então, eles formam um par conjugado ácido-base. Agora que eu terminei esses dois exemplos, eu quero mostrar para você o que é uma substância anfótera. A água, no primeiro exemplo, recebeu H+, ela é uma base de Bronsted. A água, no segundo exemplo, doou H+, ela é um ácido de Bronsted. Então, o que é uma substância anfótera? É uma substância que pode funcionar como um ácido de Bronsted ou como uma base de Bronsted. Vou anotar aqui, ó. Substância anfótera. No caso ali, a água está sendo uma substância anfótera. Pode funcionar como ácido de Bronsted, que foi o que aconteceu no segundo exemplo, ela doou um H+ para a amônia, ou como uma base de Bronsted. Foi o que aconteceu no primeiro exemplo. Ela recebeu um H+ do ácido acético. Então, substância anfótera é uma substância que pode funcionar como um ácido de Bronsted, doando H+, ou como uma base de Bronsted, recebendo H+. A água e outras substâncias, depende das reações que você estiver analisando, podem funcionar também como um ácido de Bronsted ou uma base de Bronsted, ok? Por exemplo, deixa eu lhe apresentar aqui outros exemplos, ó. Outros exemplos, porque eu ainda quero escrever ali, naquele espacinho, outra definição. O bicarbonato. Lembra do bicarbonato que nós já falamos lá no sais? O bicarbonato, ó, ele pode receber H+, porque é um ânion. Um ânion pode receber H+, aí ele se transformaria em ácido carbônico, mas ele pode também doar H+. Se ele doar H+, ele se transforma em carbonato. Então, esses ânions aqui, ó, que ainda tem um hidrogênio ionizável, que formam os hidrogenossais, o bicarbonato, o bisulfato, ele ainda pode doar um H+, porque ele ainda tem um hidrogênio ionizável, e pode receber um H+, para se transformar em ácido sulfúrico. O bisulfito, HSO3-, o bisulfeto, HS-, todos esses ânions aqui, ó, eles ainda podem doar H+, porque eles ainda têm um hidrogênio ionizável, e aí funcionariam como ácidos de Bronsted. Mas eles podem também receber H+,
E aí funcionariam como base de Bronsted. Então, todos esses compostos aí também são exemplos de compostos anfóteros. A água aqui está funcionando como uma substância anfótera. Substância anfótera também pode ser considerada sinônimo de substância anfiprótica. Olha esse termo, anfiprótica. O que é uma substância anfiprótica? Pode doar H+, ou receber H+. Então, nesse caso aí, estão sendo sinônimos, né? O que é uma substância anfótera? A água foi anfótera, porque ela funcionou como um ácido de bronze e como uma base de bronze. Mas a água também é uma substância anfiprótica. O que é que significa dizer que a água é uma substância anfiprótica? Que ela pode doar H+, e aí ela funciona como um ácido de bronze, ou receber H+, e aí ela funciona como uma base de bronze. Então, nesse exemplo aqui, no conceito ácido-base de bronze, anfótera ou anfiprótica são sinônimos. Não confundir com outro termo que a gente estuda lá na matéria de soluções, quando a gente está falando de sabão e detergente, que é anfifílico. O que é uma substância anfifílica? É uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, que tem uma parte apolar para interagir com a gordura e uma cabeça polar para interagir com a água. Lá na matéria de soluções, pode ir lá e você vai ver isso. Então, o sabão, ele tem uma cauda polar para interagir com a gordura e uma cabeça polar, que é um carboxilato, para interagir com a água. Um detergente, se for um detergente aniônico, que é o que está na cozinha da sua casa, que é um sulfonato, tudo isso eu explico lá na matéria de soluções. Ele tem uma longa cauda polar para interagir com a gordura e tem uma cabeça polar, que é um sulfonato, para interagir com a água. Então, isso é uma substância anfifílica, também chamada de anfipática. Anfifílica ou anfipática são sinônimos. É uma macromolécula que tem uma parte apolar e uma parte polar. Sabões e detergentes são os exemplos de substâncias anfifílicas ou anfipáticas, que nada tem a ver com substância anfótera ou anfiprótica. Anfipática e anfifílica é uma parte apolar e uma parte polar. E anfótera e anfiprótica, no conceito de Bronsted, pode doar H+, é um ácido, pode receber H+, é uma base, usando o conceito de Bronsted. Então tá aí o conceito de Bronsted, falei todos os detalhes, ó, dei 4 exemplos, sempre mostrando quem é o ácido, quem doa H+, quem é a base, quem recebe H+, li mostrando como é que se junta o par ácido-base conjugado, usando a regrinha que se o ácido é forte, a base conjugada é fraca e vice-versa, só que é uma comparação relativa, não é uma comparação absoluta, como a gente viu lá nos conceitos ácido-base de Arrhenius, e finalizamos mostrando que a água e muitas outras substâncias podem ser classificadas como anfóteras ou anfipróticas, porque elas tanto podem doar H+, como receber H+. Com isso a gente finaliza essa primeira parte do nosso módulo de conceitos modernos de ácidos e bases. Já vimos os conceitos de Arrhenius e o de Bronsted. Voltamos já já com um conceito mais abrangente ainda do que o de Bronsted, que é o conceito de Lewis. Até já!